Quando falamos de obediência no contexto do Evangelho, é essencial começar pelo lugar correto, o amor e a graça de Deus. A obediência cristã não nasce do medo, nem da tentativa de merecer algo diante de Deus, mas de um coração que foi profundamente alcançado pelo seu amor. Antes de qualquer exigência, existe uma iniciativa divina. Deus nos amou primeiro, nos buscou quando ainda estávamos perdidos, nos ofereceu graça quando não tínhamos nada para oferecer em troca. A obediência, portanto, é a resposta natural e sincera de quem foi transformado por esse amor. A graça de Deus não é apenas um conceito teológico, mas uma experiência viva. Ela nos encontra em nossa fragilidade, em nosso pecado, e nossa incapacidade de viver segundo o padrão divino. É a graça que perdoa, restaura e reconcilia. Quando compreendemos isso de forma verdadeira, algo muda dentro de nós. Já não obedecemos para tentar ser aceitos, obedecemos porque fomos aceitos. Já não seguimos os caminhos de Deus para conquistar seu amor, seguimos porque fomos alcançados por Ele. Essa mudança de motivação transforma completamente a maneira como enxergamos a obediência. Muitas pessoas veem a obediência como algo pesado, como uma lista de regras que limita a liberdade, mas essa visão nasce de um entendimento distorcido tanto de Deus quanto do Evangelho. Quando não conhecemos o coração do Pai, seus mandamentos parecem opressivos. Porém, quando conhecemos seu amor, percebemos que cada orientação, cada ensinamento e cada mandamento fluem de um coração que deseja o nosso bem. A obediência deixa de ser um fardo e se torna um privilégio, o privilégio. Viver alinhado com a vontade daquele que nos ama perfeitamente. Jesus expressou essa verdade de forma clara ao dizer que quem o ama, guarda os seus mandamentos. Ele não disse que quem guarda os mandamentos será amado, mas que quem ama obedece. O amor vem primeiro. A obediência é consequência. Isso revela que a obediência não é algo mecânico, mas relacional. Ela nasce de um relacionamento vivo com Deus. Assim como em um relacionamento saudável entre pessoas, o amor gera o desejo de agradar, de respeitar e de ouvir, também acontece em nossa relação com o Senhor. Quando entendemos a obediência como resposta à graça, ela deixa de ser seletiva. Não escolhemos obedecer apenas naquilo que nos convém ou que nos agrada. Um coração tocado pela graça deseja obedecer em tudo, mesmo quando isso exige renúncia, mudança de hábitos ou confronta desejos pessoais. Não porque a pessoa se tornou perfeita, mas porque o amor de Deus se tornou maior do que o amor pelo próprio pecado. A graça não nos torna indiferentes ao pecado, ela nos torna sensíveis a Ele. É importante destacar que a graça não anula a obediência, ela fortalece. Há uma falsa ideia de que viver debaixo da graça significa viver sem compromisso. Pelo contrário, a verdadeira graça nos chama a um compromisso ainda mais profundo, porque agora obedecemos não por obrigação, mas por convicção. A obediência motivada pela graça é mais profunda do que aquela motivada pelo medo, porque ela alcança o coração e não apenas o comportamento externo. A obediência como resposta ao amor também nos ensina que Deus está mais interessado em quem nos tornamos do que apenas no que fazemos. Ele deseja formar em nós um caráter semelhante ao de Cristo. Quando obedecemos por amor, nossas atitudes começam a refletir esse caráter. Passamos a perdoar não porque somos forçados, mas porque fomos perdoados. Passamos a amar não porque é uma regra, mas porque fomos amados. Passamos a viver em santidade não para parecer espirituais, mas porque desejamos honrar aquele que deu a vida por nós. Essa perspectiva também nos livra da culpa constante e da frustração. Quem obedece apenas por obrigação vive sempre com medo de falhar e quando falha se afasta de Deus. Mas quem obedece por amor, quando falha, corre para Deus. Sabe que a mesma graça que o chamou, a obediência também o sustenta, o corrige e o restaura. A obediência baseada no amor gera arrependimento sincero, não condenação paralisante. Além disso, a obediência como resposta à graça nos ajuda a entender que Deus não está distante, observando nossos erros com severidade. Ele é um Pai presente, paciente e comprometido com o nosso crescimento espiritual. Cada passo de obediência é celebrado por Ele, assim como cada queda é tratada com misericórdia e verdade. Essa segurança nos encoraja a continuar caminhando, mesmo quando o processo é difícil. Quando a igreja vive essa realidade, a obediência deixa de ser um discurso duro e se torna um testemunho vivo. Pessoas veem cristãos que não obedecem por imposição religiosa, mas por amor genuíno a Deus. Isso gera impacto, desperta curiosidade e abre portas para que o evangelho seja anunciado de forma autêntica. O mundo não precisa ver perfeição, mas coerência entre aquilo que cremos e a maneira como vivemos. Por fim,
Compreender a obediência como resposta ao amor e à graça de Deus nos conduz a uma vida de gratidão. Cada ato de obediência se torna uma forma de dizer obrigado ao Senhor. Obrigado pela cruz, pelo perdão, pela nova vida, pela esperança eterna. Obedecer passa a ser uma expressão de adoração diária, vivida nas pequenas escolhas, nas decisões silenciosas e nos momentos em que só Deus vê. E é nesse lugar de amor respondido com obediência que encontramos a verdadeira essência do Evangelho. A salvação pela graça é o coração da mensagem cristã e o ponto de partida para uma vida verdadeiramente transformada. Antes de qualquer mudança exterior, Deus realiza uma obra profunda no interior do ser humano. A Bíblia deixa claro que ninguém pode ser salvo por mérito próprio, por esforço humano ou por obras religiosas. A salvação é um presente oferecido por Deus, recebido pela fé. Essa verdade nos liberta da necessidade de provar nosso valor diante de Deus e nos coloca em uma posição de humildade e gratidão. Quando compreendemos que fomos salvos sem merecer, passamos a viver não para conquistar algo, mas para responder ao que já nos foi dado. Essa graça salvadora não é apenas um ato jurídico, como se Deus simplesmente velarasse o pecador inocente e tudo terminasse ali. A graça que salva também transforma. Ela não apenas muda nossa posição diante de Deus, mas inicia um processo contínuo de renovação da nossa mente, do nosso coração e das nossas atitudes. Salvo pela graça significa ser introduzido em uma nova realidade de vida, onde antigos valores são confrontados e novos desejos começam a nascer. A transformação é a evidência de que a graça está em operação. Muitas vezes a dificuldade em viver uma vida transformada surge quando a graça é entendida de forma superficial. Quando a salvação é vista apenas como um bilhete para o céu, sem impacto, no presente perde-se a dimensão do propósito de Deus para a vida cristã. Deus não nos salvou apenas do inferno, mas para uma vida que glorifique o seu nome aqui e agora. A graça nos chama para fora de um estilo de vida centrado no pecado e nos convida a experimentar a plenitude de uma vida alinhada com a vontade divina. A transformação que a graça produz não acontece de maneira instantânea e completa em todos os aspectos. Existe um processo, um caminhar diário com Deus. No momento da salvação, somos justificados, ou seja, declarados justos diante de Deus. Porém, ao longo da vida, somos santificados, sendo moldados gradualmente à imagem de Cristo. Esse processo envolve escolhas, renúncias e crescimento espiritual. A graça não elimina o processo, mas nos sustenta nele. Ela nos dá força para continuar mesmo quando percebemos nossas limitações. Um dos maiores sinais de uma vida transformada é a mudança de desejos. Aquilo que antes nos dominava começa a perder força. Pecados que eram tratados com indiferença passam a gerar incômodo, não porque alguém está nos vigiando, mas porque o Espírito de Deus habita em nós. A graça nos dá uma nova sensibilidade espiritual. Passamos a perceber que certas atitudes, palavras e pensamentos não combinam mais com a nova vida que recebemos. Essa consciência não vem da lei externa, mas da obra interna do Espírito Santo. A salvação pela graça também redefine nossa identidade. Já não somos definidos pelo nosso passado, pelos nossos erros ou pelas nossas quedas. Em Cristo recebemos uma nova identidade. Somos feitos filhos de Deus, herdeiros de suas promessas. Essa nova identidade influencia diretamente a forma como vivemos. Quando sabemos quem somos em Deus, nossas escolhas começam a refletir essa verdade. Vivemos não para tentar ser algo, mas porque já somos algo novo em Cristo. Essa transformação alcança todas as áreas da vida. A graça afeta a forma como nos relacionamos com as pessoas, como lidamos com conflitos, como usamos nosso tempo, nossos recursos e nossos dons. A fé deixa de ser algo restrito a momentos religiosos e passa a influenciar o cotidiano. O caráter de Cristo começa a se manifestar em atitudes simples, como a maneira de falar, de ouvir, de servir e de amar. A vida cristã deixa de ser uma teoria e se torna uma prática diária. É importante lembrar que a transformação produzida pela graça não significa ausência de lutas. Pelo contrário, muitas vezes a luta se torna mais evidente. Agora existe um conflito entre a velha natureza e a nova vida em Cristo. No entanto, essa luta é um sinal de que algo mudou. Antes o pecado dominava sem resistência. Agora existe um desejo genuíno de agradar a Deus. A graça não nos isenta da batalha, mas nos garante que não estamos sozinhos nela. Outro aspecto essencial da salvação que transforma é a renovação da mente. A graça nos chama a abandonar padrões de pensamento antigos
e adotar uma nova maneira de enxergar a vida. Isso envolve aprender a ver a nós mesmos, aos outros e ao mundo à luz da verdade de Deus. À medida que a palavra de Deus molda nossos pensamentos, nossas atitudes também são transformadas. A obediência, então, deixa de ser forçada e se torna uma consequência natural de uma mente renovada. A vida transformada pela graça também produz frutos visíveis. Não frutos para a exibição, mas frutos que glorificam a Deus. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio começam a se manifestar de forma crescente. Esses frutos não são produzidos por esforço humano isolado, mas pela ação do Espírito em uma vida rendida. Onde a graça é recebida, a transformação se torna inevitável. Por fim, compreender que somos salvos pela graça para uma vida transformada nos chama a responsabilidade espiritual. Não responsabilidade no sentido de peso, mas de propósito. Deus investiu em nós sua graça para que vivêssemos de maneira diferente. Cada dia se torna uma oportunidade de permitir que essa graça continue nos moldando. Vivemos conscientes de que a obra que Deus começou em nós ainda está em andamento e que Ele é fiel para completá-la. Essa certeza nos enche de esperança e nos impulsiona a continuar caminhando, confiantes de que a graça que nos salvou é a mesma que nos transforma. Reconhecer Jesus como Salvador e Senhor é uma das verdades centrais do cristianismo, mas também uma das mais desafiadoras de viver na prática. Muitas pessoas se aproximam de Cristo desejando perdão, paz e esperança, o que é legítimo, pois Ele realmente salva, cura e restaura. No entanto, o Evangelho não nos apresenta um Cristo dividido, que salva sem governar ou que perdoa sem transformar. Jesus não é apenas aquele que nos livra das consequências do pecado, Ele é também aquele que assume o governo da nossa vida. Aceitar Jesus como Salvador implica, inevitavelmente, reconhecê-lo como Senhor. O título de Senhor fala de autoridade, de governo, de direção. Quando declaramos que Jesus é Senhor, estamos dizendo que Ele tem o direito de orientar nossas escolhas, nossos caminhos e nossas prioridades. Isso vai muito além de uma confissão verbal ou de um momento emocional. Trata-se de uma entrega contínua, diária, em que abrimos mão do controle da nossa própria vida para confiar na liderança de Cristo. Essa entrega confronta diretamente o espírito de independência tão presente na natureza humana, que insiste em viver segundo a própria vontade. No contexto do Evangelho da obediência, essa verdade se torna ainda mais evidente. Não é possível viver uma fé obediente sem reconhecer o senhorio de Jesus. Obedecer pressupõe que alguém tenha autoridade sobre nós. Quando Jesus é apenas visto como Salvador, corremos o risco de selecionar quais áreas da vida queremos entregar e quais queremos manter sob nosso controle. Mas quando Ele é reconhecido como Senhor, não existem áreas neutras ou intocáveis. Tudo passa a estar sujeito à sua vontade. O senhorio de Cristo se manifesta muitas vezes nas decisões mais simples e cotidianas. Ele governa a forma como falamos, como tratamos as pessoas, como lidamos com o dinheiro, com o tempo e com os conflitos. Conhecer Jesus como Senhor significa perguntar conscientemente em cada situação o que Ele deseja, como posso honrá-lo aqui. Essa postura transforma a fé em algo vivo e prático, que se expressa em atitudes concretas e não apenas em crenças abstratas. É importante compreender que o senhorio de Jesus não é opressor, mas libertador. Diferente dos governos humanos que muitas vezes exploram, manipulam e ferem, o governo do Cristo é marcado por amor, justiça e verdade. Ele não governa para nos prejudicar, mas para nos conduzir à vida plena. Quando resistimos ao seu senhorio, geralmente o fazemos por medo de perder algo. No entanto, a experiência cristã revela que tudo o que entregamos a Cristo é transformado e devolvido de maneira mais saudável e alinhada com o propósito de Deus. Reconhecer Jesus como Senhor também redefine nossa compreensão de sucesso e realização. O mundo nos ensina a buscar status, poder, reconhecimento e satisfação pessoal acima de tudo. O senhorio de Cristo nos chama a um caminho diferente, onde o maior valor está em fazer a vontade de Deus. Isso pode significar abrir mão de certas ambições, escolhas ou estilos de vida que não glorificam a Deus. Não se trata de uma vida menor, mas de uma vida com sentido eterno. Essa entrega ao senhorio de Jesus é um processo. Poucos conseguem render todas as áreas da vida de forma imediata. Ele trabalha conosco com paciência, revelando aos poucos aquilo que precisa ser ajustado. À medida que crescemos espiritualmente, o Espírito Santo nos mostra áreas que ainda resistem ao governo de Cristo. Cada nova rendição aprofunda nosso relacionamento com Deus e fortalece nossa maturidade espiritual. O importante é manter um coração ensinável e disposto a obedecer. O senhorio de Jesus também se revela na forma como lidamos com a palavra de Deus. Quando Ele é Senhor,
Sua palavra não é apenas uma fonte de inspiração, mas uma autoridade final. Não escolhemos o que obedecer com base em preferências pessoais ou conveniência. Submetemos-nos à verdade, mesmo quando ela confronta nossa cultura, nossos desejos ou nossa lógica humana. Essa submissão não nos diminui, ela nos alinha com a verdade que liberta. Além disso, reconhecer Jesus como o Senhor transforma nossa relação com o sofrimento e as dificuldades. Sabemos que nossa vida não está à deriva, nem entregue ao acaso. Existe um Senhor que governa com sabedoria, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Isso gera confiança em meio às crises. Obedecemos não apenas quando tudo vai bem, mas também quando somos chamados a confiar em meio à dor. O senhorio de Cristo nos ensina que a obediência não depende das circunstâncias, mas da certeza de quem Ele é. Quando a igreja vive debaixo do senhorio de Jesus, ela se torna um reflexo mais fiel do reino de Deus. Não é movida por interesses pessoais, disputas de poder ou vaidade espiritual, mas pelo desejo de cumprir a vontade do Senhor. A unidade, o serviço e o amor mútuo fluem naturalmente quando Cristo é, de fato, o centro. O testemunho da igreja se fortalece quando as pessoas percebem que Jesus não é apenas um discurso, mas uma realidade que governa vidas. Por fim, reconhecer Jesus como Salvador e Senhor nos conduz a uma vida de obediência que é cheia de significado. Não obedecemos a princípios vazios, mas a uma pessoa viva. Não seguimos regras frias, mas caminhamos com um Senhor que nos conhece, nos ama e deu a vida por nós. Essa consciência transforma a obediência em uma expressão de confiança e devoção. Vivemos não mais para nós mesmos, mas para aquele que reina com graça e verdade. E é nesse lugar de rendição ao senhorio de Cristo que encontramos a verdadeira liberdade, a verdadeira identidade e o verdadeiro propósito da vida cristã. Santidade como separação para Deus no cotidiano é um chamado que muitas vezes é mal compreendido. Para alguns, a palavra santidade evoca imagens de isolamento, rigidez ou uma espiritualidade distante da realidade da vida diária. No entanto, a santidade bíblica não nos afasta do mundo, mas nos ensina a viver nele de maneira diferente. Ser santo não significa deixar de conviver com pessoas, responsabilidades, desafios comuns, mas viver tudo isso a partir de uma nova referência a Deus. Santidade é pertencer a Ele e permitir que essa pertença influencie cada área da nossa vida. Desde o início, Deus declarou que seu povo deveria ser santo porque Ele é santo. Isso não é apenas uma exigência moral, mas um convite relacional. Deus nos separa para si porque deseja comunhão, intimidade e parceria conosco. Quando somos separados para Deus, passamos a enxergar nossa vida não como algo comum ou sem propósito, mas como algo dedicado a Ele. O cotidiano, então, deixa de ser apenas rotina e se torna um espaço sagrado onde Deus se manifesta. A santidade no dia a dia começa com a maneira como pensamos. Nossos pensamentos moldam nossas atitudes e escolhas. Viver separado para Deus envolve permitir que nossa mente seja continuamente renovada pela verdade. Isso significa confrontar pensamentos que não refletem o caráter de Cristo, como orgulho, inveja, amargura e impureza. A santidade não se limita ao que fazemos externamente, mas começa no interior, no lugar onde só Deus vê. É nesse espaço interno que o Espírito Santo trabalha, alinhando nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Essa separação para Deus também se expressa em nossas palavras. O modo como falamos revela muito sobre o que governa nosso coração. Santidade no cotidiano envolve escolher palavras que edifiquem, que tragam vida, que reflitam graça. Isso não significa nunca errar, mas estar atento ao impacto das nossas palavras. Em conversas comuns, no ambiente de trabalho, em casa ou na igreja, a linguagem de quem vive separado para Deus carrega respeito, verdade e amor. Até mesmo o silêncio, em certos momentos, se torna uma expressão de santidade. No campo das atitudes, a santidade se torna visível. Como reagimos quando somos contrariados? Como lidamos com injustiças, frustrações e pressões? A separação para Deus se revela quando escolhemos agir de acordo com os valores do reino, mesmo quando isso custa algo. Ser santo no cotidiano é escolher a honestidade quando a desonestidade parece mais vantajosa. É escolher o perdão quando a mágoa parece justificável. É escolher a fidelidade quando a infidelidade é normalizada. Essas escolhas, muitas vezes silenciosas, revelam uma vida consagrada a Deus. A santidade também alcança nossos relacionamentos. Separado para Deus não nos torna indiferentes às pessoas, pelo contrário, nos torna mais responsáveis na forma como nos relacionamos. Passamos a enxergar o outro como alguém criado à imagem de Deus, digno de respeito e amor,
Isso transforma relacionamentos familiares, amizades, relacionamentos conjugais e até mesmo interações com pessoas difíceis. A santidade se manifesta quando escolhemos amar, servir e agir com paciência, mesmo quando não recebemos o mesmo em troca. Viver separado para Deus no cotidiano também envolve a forma como lidamos com nosso corpo e nossos desejos. A cultura frequentemente promove a ideia de que devemos satisfazer todos os nossos impulsos sem limites. A santidade nos chama a uma vida de domínio próprio, onde nossos desejos são submetidos à vontade de Deus. Isso não é repressão, mas alinhamento. Quando nossos desejos são ordenados por Deus, encontramos liberdade verdadeira. O corpo deixa de ser um instrumento de pecado e se torna um instrumento de honra. Outro aspecto importante da santidade cotidiana é a maneira como usamos nosso tempo e recursos. Separar-se para Deus significa reconhecer que tudo o que temos vem dele e deve ser usado para a sua glória. Nossas agendas, prioridades e decisões financeiras refletem aquilo que valorizamos. Uma vida santa não é definida apenas por momentos espirituais intensos, mas por escolhas constantes que demonstram que Deus ocupa o primeiro lugar. Até atividades comuns, quando feitas com um coração rendido, se tornam atos de adoração. É fundamental compreender que a santidade não é um estado de perfeição, mas um caminho de consagração. Haverá falhas, quedas e momentos de fraqueza. No entanto, a separação para Deus se revela na disposição de se arrepender, de buscar restauração e de continuar caminhando. Deus não espera impecabilidade, mas sinceridade. Ele se agrada de um coração que reconhece sua dependência e se mantém sensível à sua correção. A santidade no cotidiano também tem um impacto missionário. Quando vivemos separados para Deus, em meio às atividades comuns da vida, nos tornamos testemunhas vivas do Evangelho. Pessoas observam não apenas o que dizemos, mas como vivemos. Uma vida santa desperta perguntas, gera curiosidade e aponta para uma realidade maior do que nós mesmos. Sem precisar de discursos longos, a santidade comunica que existe algo diferente, algo real, algo transformador na vida de quem anda com Deus. Por fim, viver a santidade como separação para Deus no cotidiano nos conduz a uma vida mais plena e coerente. Não vivemos dividido entre o sagrado e o secular, entre o domingo e os outros dias da semana. Tudo se integra sob o senhorio de Deus. A vida ganha unidade, propósito e direção. É nesse lugar de separação amorosa para Deus que descobrimos que a santidade não rouba a alegria, mas a aprofunda. Não limita a vida, mas a enche de significado. E, dia após dia, aprendemos que viver para Deus em cada detalhe é a maior expressão de liberdade e devoção. Uma vida santa como testemunho vivo para o mundo é uma das expressões mais poderosas do Evangelho. Em um tempo em que palavras são abundantes, discursos são frequentes e promessas são facilmente feitas, o impacto de uma vida coerente se torna ainda maior. As pessoas podem questionar doutrinas, rejeitar sermões e discordar de crenças, mas dificilmente ignoram uma vida transformada. A santidade vivida de forma genuína se torna uma mensagem visível, compreensível e desafiadora para todos que observam. O testemunho cristão não começa no púlpito, mas no cotidiano. Ele se manifesta na maneira como lidamos com situações comuns da vida, especialmente aquelas em que ninguém está nos observando diretamente. A santidade não é exibicionismo espiritual nem tentativa de se mostrar moralmente superior. Pelo contrário, ela é vivida com humildade, simplicidade e autenticidade. Quando alguém vive de forma santa, o foco não está em si mesmo, mas em refletir o caráter de Cristo. É isso que torna o testemunho verdadeiro e relevante. E em um mundo marcado por incoerência, corrupção e relativismo moral, uma vida santa se destaca como um contraste necessário. Não porque o cristão seja perfeito, mas porque vive de acordo com valores diferentes. Honestidade em um ambiente onde a mentira é normalizada, fidelidade em uma cultura de descartabilidade, mansidão em meio. A agressividade e compaixão em um cenário de indiferença são sinais claros de uma vida governada por outro reino. Essas atitudes despertam perguntas e abrem portas para o testemunho do Evangelho. A santidade como testemunho também se revela na forma como o cristão lida com falhas e erros. Todos erram, mas a diferença está na resposta. Uma vida santa não é aquela que nunca cai, mas aquela que sabe se levantar com humildade e arrependimento. Quando alguém reconhece seus erros, pede perdão e busca restauração, demonstra um tipo de integridade rara. Isso comunica ao mundo que a fé cristã não é baseada em aparência, mas em transformação contínua e dependência da graça de Deus. O testemunho de uma vida santa
também está profundamente ligada à maneira como tratamos as pessoas. O amor cristão vivido na prática é um dos maiores sinais da presença de Deus. Quando escolhemos amar aqueles que são difíceis, perdoar quem nos feriu e servir, sem esperar reconhecimento, revelamos algo que vai além da lógica humana. Essas atitudes não passam despercebidas. Elas apontam para uma fonte de amor que não nasce do esforço humano, mas da ação de Deus no coração. Além disso, a santidade vivida de forma consistente gera credibilidade. Muitas vezes, o Evangelho perde força, não por falta de verdade, mas por falta de coerência em quem o anuncia. Quando palavras e atitudes caminham juntas, a mensagem ganha peso. As pessoas começam a perceber que a fé cristã não é apenas um discurso religioso, mas uma realidade capaz de transformar vidas. Essa credibilidade não se constrói da noite para o dia, mas ao longo de uma caminhada fiel, marcada por escolhas alinhadas com o caráter de Cristo. A vida santa como testemunho também nos chama a uma postura de luz e sal. A luz não precisa fazer esforço para ser vista, ela simplesmente brilha. Da mesma forma, quando vivemos em santidade, nossa vida ilumina o ambiente, escuro sem necessidade de confrontos agressivos ou imposições. O sal, por sua vez, influencia de maneira silenciosa, preservando e dando sabor. Uma vida santa exerce influência positiva, trazendo esperança, justiça e amor para os lugares onde Deus nos colocou. É importante lembrar que o testemunho da santidade não se limita a grandes atos ou momentos extraordinários. Ele se manifesta nas pequenas escolhas diárias, no cumprimento de compromissos, na ética profissional, no respeito às autoridades, na forma como lidamos com dinheiro, tempo e responsabilidade. Essas áreas, muitas vezes consideradas comuns, se tornam espaços onde a fé é testada e revelada. A constância nessas pequenas coisas constrói um testemunho sólido e confiável. A santidade como testemunho também exige coragem. Viver de forma diferente pode gerar incompreensão, críticas e até rejeição. Nem todos irão aplaudir uma vida alinhada com os valores do reino. Em alguns contextos, a fidelidade a Deus pode custar oportunidades, relacionamentos ou reconhecimento. No entanto, o cristão que entende o valor do testemunho sabe que agradar a Deus é mais importante do que se conformar às expectativas do mundo. Essa firmeza, longe de afastar as pessoas, muitas vezes desperta respeito e admiração. Quando a igreja, como corpo, vive a santidade de forma coletiva, o impacto é ainda maior. Comunidades marcadas por amor, verdade, justiça e serviço se tornam referências vivas do reino de Deus. Elas não apenas falam sobre Deus, mas revelam seu caráter por meio de suas ações. Em um mundo carente de esperança, uma igreja santa se torna um sinal visível de que a transformação é possível. Por fim, uma vida santa como testemunho vivo para o mundo nos lembra que somos cartas vivas, lidas por todos ao nosso redor. Nossa vida comunica algo, mesmo quando estamos em silêncio. Cada escolha, cada atitude e cada resposta revelam em quem confiamos e a quem pertencemos. Viver em santidade é permitir que o Evangelho seja visto antes mesmo de ser ouvido. É deixar que a luz de Cristo brilhe através de nós, apontando não para nossa própria bondade, mas para a graça e o poder de Deus, que transforma vidas.